antes morrer de vassoura do que de cama. E ela não falava vassoura, ela Ela falava fala vassoura ainda. vassoura. Ô, Bertucelo, e também uma coisa que você falou aqui da outra vez que o pessoal gostou bastante é que o INSS ele já tá quebrado? Como que é essa história aí? Porque teve gente que tá aqui ao vivo aqui e não sabe. Tá, vamos lá, vamos. O INSS é uma forma de aposentadoria em formato de pirâmide. Ele foi concebido assim, se a gente for pensar no começo do século XX, porque o Brasil tinha uma população extremamente jovem e a quantidade de pessoas entrando era muito grande. Tanto que as pessoas tinham 5, 6, 7, 8 filhos. Então, o formato de pirâmide funciona bem, porque você tem um aposentado, né, que Sim. que tinha 5 e assim por diante. Qual é o problema? A questão demográfica brasileira mudou muito rápido. Nós saímos de 6 filhos por mulher em idade fértil para 1,5. Então, isso fez duas coisas. Acontecer a abertura da janela demográfica mais rápido do que os outros países e o fechamento também. Então, o que aconteceu? Quando em 2000 o Brasil parecia que estava voando, foi o que a gente chamou de abertura da janela demográfica. O que significava isso? Tinha mais pessoas trabalhando do que pessoas dependentes. Então, vamos imaginar uma casa que você tem ali uma pessoa, o pai trabalhando, a mãe cuidando dos 2 filhos pequenos. Os moleques começaram a ficar grandes, de 15, 16 anos, a mãe começou a trabalhar. A molecada fez 18 anos, 4 na casa trabalhando. Vai voar. Por quê? Vai dividir aluguel, vai fazer não sei o quê, e é mais fácil de enriquecer. Isso é abertura da janela demográfica. Aí vamos imaginar que esse tempo passou e esse pai envelheceu, adoeceu, a mãe já não consegue mais trabalhar e os 2 moleques têm que cuidar dos 2, né, com toda a despesa. Eles não conseguem mais enriquecer, porque o gasto com medicamento é muito grande. Isso é fechamento da janela demográfica. Agora, se isso é numa casa, imagina num país. A lógica é a mesma, mas você tem abertura em 2000 da janela demográfica, fechamento em 2030. O Brasil tinha 30 anos para dar certo. A gente resolveu gastar com Copa do Mundo, com Olimpíada, com Petrolão, com não sei o quê. O TCU fez uma nota que saiu agora no final de dezembro, que é até mais preocupante. Ele fala assim, o INSS quebra em 2028. Nossa. Ele antecipou em 2 anos. Qual é o ponto? Você tem cada vez menos pessoas entrando no mercado de trabalho, porque você tem cada vez menos filhos, e você tem mais pessoas vivendo mais tempo e aposentadas. Resumo da ópera. Você tem hoje, o INSS tem data para quebrar. E se você contar isso para uma pessoa mais jovem, ela fala, então por que eu vou pagar? É. Né? Então, eu digo assim, ninguém no Brasil com menos de 50 anos vai se aposentar. Esquece. Eu repito uma frase que eu acho ótima, que eu aprendi com a minha avó, mas com um outro contexto, mas eu uso nesse. Minha avó, quando foi ficando mais velhinha, ela gostava muito de ir para a igreja. E ela me pegava e eu era o único neto que levava ela para a igreja. E volta e meia para falar, né, bem ou mal de uma situação, ela falava assim, filho, antes morrer de vassoura do que de cama. E ela não falava vassoura, ela falava vassoura ainda. vassoura. E na cabeça dela era assim, antes morrer trabalhando do que acamado. Porque quando ela nasceu não existia aposentadoria. Né? Que ela nasceu antes de existir a aposentadoria. Então ela deve ter ouvido isso da mãe dela. E eu diria para vocês que têm menos de 50 anos no Brasil, antes vocês morrerem de vassoura do que acamado, porque vocês nunca vão se aposentar. Ou vocês investem e criam a sua própria aposentadoria, o INSS vai quebrar antes de você se aposentar. E o mais engraçado é que você pergunta para qualquer pessoa na rua, se você parou, perguntou ali pro tiozinho da pipoca, você confia no governo? Não. Você pergunta para quem tá trabalhando no CLT, você confia no governo? Não. Mas porque a coisa mais importante
que é o seu cuidado na velhice, ele depende exclusivamente do INSS. Exato. Ele fala, não, que eu já tô aqui preparando meus documentos pra mandar lá, não sei o quê, né? Ele sempre é assim, né? Exato. Então, assim, vai ser impossível manter isso daí. E aí, isso que me preocupa, porque assim, cada país que passou pelo fechamento da janela demográfica teve soluções diferentes, mas um resultado único. Quando eu morei no Japão em 1989, já era o fechamento da janela demográfica deles. Por isso que eles começaram a aceitar um monte de brasileiro, né, porque eram os tais dos decassegues. A gente foi para lá porque já faltava mão de obra. Na época, o Japão queria passar os Estados Unidos. O que aconteceu? Não passaram, foram passados pela China, aí serão passados esse ano pela Alemanha e depois serão passados pela Índia, porque lá fechou a janela demográfica, a população envelheceu e já está até diminuindo. Só que lá está tudo pronto. Então, o que eles fizeram de mudança? O país parou de crescer, mas a solução foi toda aposentadoria agora é por capitalização. Luan, o que você contribuir na sua vida está no seu CPF. Quando você for se aposentar, você pega aqui de volta, é seu. Mas quem não foi prudente, na hora de aposentar, vai se ferrar. Tudo bem, eles decidiram desse jeito. Na Europa, que fechou a janela demográfica, o que eles decidiram? Cortar a aposentadoria pela metade. No caso, Portugal, minha filha mais velha está lá. Ela disse, é muito comum você ter aposentados que ganham meio salário mínimo. Porque eles ganhavam aí começaram a ganhar meio. Por quê? Senão o país quebrava. Qual foi a solução aqui para a América do Sul? Que a Venezuela já passou por isso, a Argentina já passou por isso, Bolívia já passou por isso, Chile já passou por isso. Eles estatizaram a previdência privada e unificaram tudo isso. Então, até aquele brasileiro mais prevenido e que fez uma previdência privada, a partir de 2028 corre risco. Nossa. Então... Porque imagina esse país populista, vai chegar, não o Lula, tomara que ele não esteja mais aqui, mas vai chegar alguém que vai falar assim, Luan, você que é rico, que construiu uma previdência privada, você é um malvadão, você tem que ajudar o seu João. O seu João vai votar nesse cara. Vai mesmo. Porque ele não conseguiu entender que ele não deveria confiar no governo. Então, o Brasil tem uma bomba relógio demográfica que explode em 2028. Ninguém está falando nisso. Tá vendo aí, ó? E você que tá do outro lado aí já tá sabendo. Exatamente. Né? Então já aproveita, pô. Já começa a se mexer aí, não fica dependendo não. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.